Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de la Winter School edición 2024 sobre las relaciones entre el Mercosur y la Unión Europea, que constituye una de las actividades de la Cátedra Jean Monnet de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina. Mi nombre es María Victoria Álvarez, soy la coordinadora de esa Cátedra Jean Monnet y en esta ocasión tengo el enorme placer, el enorme privilegio de contar con la participación de un estimado colega y amigo, Roberto Goulart Meneses, quien es profesor del Instituto de Relaciones Internacionales en la Universidad de Brasilia, es coordinador del Núcleo de Estudios Latinoamericanos y es además investigador del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil. Roberto, muchas gracias por dedicarnos estos minutos. Gracias por su invitación, Vicky. Un placer hablar contigo y con toda su audiencia. Bueno, gracias. Vamos a charlar de algunas cuestiones bastante actuales, si te parece. También estuvimos charlando de estos temas con otro colega y amigo, con Bruno Teodoro Luciano, y quería saber tu opinión, Roberto. Los negociadores de la Unión Europea y del Mercosur tendrán un encuentro en Brasilia dentro de muy pocos días, del 4 al 6 de septiembre, marcando las primeras negociaciones presenciales desde abril. ¿Cuáles te parece que son las expectativas reales sobre la posible culminación de un acuerdo antes de fin de año? Sos libre de contestar en portugués, si querés. O acordo Mercosul-União Europeia, ele ganhou, né, uma grande visibilidade quando no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, em junho de 2019, foi anunciada a assinatura do acordo. Naquele momento, me recordo que aqui no Brasil, Maria Vitória, o acordo ele foi muito celebrado, ele foi dado como uma grande vitória para a política comercial do então governo, uma ação coordenada, importante na política externa do país. Mas o fato é que, desde a assinatura daquele acordo, já se passaram 5 anos. E com o início do governo Lula, em janeiro de 2023, novamente o acordo, né, voltou à mesa, porque o Brasil tem interesse, né, e os demais países do Mercosul, na conclusão do acordo. Mas o Brasil foi surpreendido meses depois, o Brasil e os demais membros do Mercosul, numa reunião realizada em Buenos Aires, na qual os negociadores da União Europeia, eles apresentaram o que a gente poderia colocar como um anexo adicional ao acordo. E este anexo tratava do tema ambiental. Vale lembrar que o tema ambiental já está no acordo, né? Tem um capítulo específico no acordo, né, que trata da temática ambiental. Mas esta nova exigência da União Europeia é que gerou um impasse nas negociações. Por quê? Porque esse anexo adicional, ele trata de sanções caso o Brasil ou os demais países do Mercosul não cumpram determinadas metas ambientais. Eu vou dar um exemplo. O Brasil é o maior exportador de proteína bovina, né, portanto, proteína animal bovina do mundo. Nós temos 2, 3 grandes empresas no Brasil. Então essa empresa, ela certifica a sua carne, ela tem rastreamento em boa parte da produção, né, sobretudo da criação dos animais. Mas pode haver, né, por exemplo, que um fornecedor desta empresa ou das outras empresas, ele crie o animal, o boi, né, em uma área desmatada, por exemplo, da Amazônia. E esse animal depois vai ser somado, vai ser juntado aos outros que têm certificação. E esse fato, né, pode levar, por exemplo, se não foi cometido, né, conscientemente pela empresa, pode levar a uma sanção econômica contra esse setor econômico no Brasil. Então, o Brasil, o presidente Lula, nós temos visto que os indicadores de desmatamento ilegal na Amazônia, por exemplo, estão declinando rapidamente. O presidente Lula, né, trabalhou para sediar a próxima cúpula do clima
né, em Belém, no Brasil. O Brasil está reconstruindo a sua política externa, mas também a sua política ambiental. Então, nesse momento, a União Europeia, ao impor essas exigências, a União Europeia, então, ela acaba, querendo trazer para o acordo algo que não temos nem na Organização Mundial do Comércio. Então, por parte do Brasil e os demais países do Mercosul, isso foi, portanto, descartada essa possibilidade de assumir novos compromissos e compromissos que já estão no acordo, mas que a União Europeia quer inovar demais, né, portanto, indo além do que a Organização Mundial do Comércio dispõe. E, por último, em relação ao prazo, né, para a conclusão das negociações, tudo depende, né, ainda de reverter a oposição da França, né, e também a União Europeia rever essa exigência que é considerada, né, exagerada. E também no esse encontro que vai ocorrer em Brasília agora, como você bem destacou, Maria Vitória, eu creio que é a possibilidade de reabrir o diálogo e recolocar o diálogo, né, enfim, antes da União Europeia ter proposto esse novo anexo. Eu creio que o principal resultado dessa rodada de negociação será, digamos assim, para descongelar as relações. Perfecto, entendido acuerdo completamente con lo que decís. Y te parece que, bueno, tenía que ver con lo que venías diciendo, algo cambió en los últimos meses que permita tener expectativas positivas, porque en realidad, ¿cuáles son los sectores y los países favorables al acuerdo y cuáles no? O sea, ¿cambió algo en los últimos meses, en los últimos años? ¿Qué te parece? O acordo, desde o início, né, quando teve a cumbre, em 1999 no Rio de Janeiro, né, então agora já estamos 25 anos, né, das negociações, tem diferentes fases das negociações, o acordo ele segue sendo assimétrico. Explico. A União Europeia, atualmente seus 27 países, eles exportam para o Mercosul, para os 4 países do Mercosul, agora entrou a Bolívia, o quinto, e o sexto país está suspenso, que é a Venezuela. Mas como a Bolívia está em processo ainda de ingresso no Mercosul, ou seja, ela já foi aceita no Mercosul, mas agora tem que internalizar uma série de regras, eu vou me referir então aos 4 países que criaram o Mercosul, né? Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Esses 4 países, eles exportam para a União Europeia basicamente produtos primários, né? E a União Europeia exporta serviços, exporta, né, produtos industriais, semi-manufaturados. Então essa assimetria ela permanece, né, e ela é muito grande. Então, o que o Brasil busca na negociação, como sendo o país que tem o maior mercado entre os 4 países, todos são importantes, mas o maior mercado, claro, é o brasileiro, também o maior PIB, né, é composto por uma parte também que é importante, também significativa, de produtos industriais, semi-manufaturados, não tão grande, né, claro, como há 30, 40 anos, mas ainda o Brasil tem uma indústria que é importante e significativa, né, no conjunto da sua economia. Para a União Europeia, a União Europeia segue, com barreiras protecionistas, a União Europeia segue, né, cedendo muito pouco, né, por exemplo, ao setor industrial brasileiro, e nesses últimos anos, o que que mudou? Mudou a posição do setor agrícola brasileiro, sobretudo. Eles passaram a apoiar o acordo, né, porque a posição da indústria brasileira, dado o processo de desindustrialização que ocorre no Brasil, né, por exemplo, na Argentina também, né, já há duas décadas, pelo menos. Então esses setores, o setor industrial, geralmente ele aparece na negociação mais como defensivo, e o setor agrícola é um setor mais ofensivo. Então, no momento em que o setor agrícola passa a apoiar, então o acordo dizendo: "Tudo bem, eles estão colocando cotas, eles estão colocando limitações às nossas exportações, mas vamos apostar que no médio e longo prazo essas coisas mudem".
e eles passaram então a apoiar. Então, o que mudou, mais recentemente para essa negociação ser retomada, eu creio que não foi muita coisa, mas talvez a parte da União Europeia de que as exigências que foram feitas, né, como se diz aqui no Brasil, elas não colaram, ou seja, elas não prosperaram, elas não foram adiante. Então a União Europeia, ela também quer manter no horizonte, né, claro, no horizonte o mais breve possível no calendário dela, mas, a assimetria não será, resolvida, enfim, eh eh nesse formato que temos do acordo Mercosul-União Europeia. O Brasil trabalha com a possibilidade de ser um pouco mais equilibrado. O Brasil sabe que não dá para ser um acordo, né, isonômico, mas o Brasil luta por um acordo equilibrado, dado as diferenças estruturais na União Europeia e das economias do Mercosul. Súper claro, Roberto, gracias. Te voy a seguir preguntando, digamos. Vos mencionabas justamente uno de los mayores obstáculos del acuerdo, que es la férrea oposición de Francia, ¿no? Pero también comentabas que el gobierno brasileño no está de acuerdo con esa side letter, con ese anexo que contiene esas sanciones en el plano medioambiental. Tampoco están muy de acuerdo el gobierno brasileño con la ley de antideforestación de la Unión Europea que vos también mencionabas, que va a entrar en vigor, que va a afectar negativamente a las exportaciones brasileñas. ¿Hasta qué punto te parece que el gobierno de Lula puede oponerse a este tipo de legislación, de normativa, teniendo en cuenta su política de protección del Amazonas, que en realidad lo distingue claramente respecto del gobierno anterior de Jair Bolsonaro? Y también, si quisieras contestar, si te parece que hay algún margen para que la Unión Europea ceda en este tema, teniendo en cuenta la importancia y la prioridad que le da la Unión Europea a estas cuestiones medioambientales. Está claro, como você bem destacou, Maria Vitória, que o Brasil mudou radicalmente a sua política ambiental. O presidente Lula, quando governou o Brasil entre 2003 e 2010, né, ele adotou um plano chamado Plano Nacional, né, de Combate ao Desmatamento na Amazônia, o PPCDAM, que reduziu de 27.500, né, hectares, quilômetros quadrados de desmatamento ilegal para 4.500 quilômetros em 7 anos, de 2005, quando o plano foi adotado, até 2011 e 2012. O Brasil, então, teve uma das menores taxas de desmatamento ilegal na Amazônia. Então, essa política foi retomada, o PPCDAM está em vigor desde janeiro de 2023, mas ele está sendo complementado por outras ações do governo brasileiro. Tanto é assim que o presidente Lula, uma das primeiras medidas que ele tomou foi reativar o Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia, ele foi criado em 2009 e ele tem 89% dos recursos vem da Noruega, 5% vem da Alemanha, 5, 6%, depende do ano, e o restante vem da Petrobras. Então o presidente Lula, ele passou, né, não só a complementar e retomar ações importantes de combate ao desmatamento ilegal, enfim, a proteção ambiental no Brasil, em oposição, claro, à política predatória ambiental do governo Jair Bolsonaro. O Brasil, ele recebeu doações, pelo menos anúncios de doações do Reino Unido, da Suíça, né, do presidente Biden, também, portanto, dos Estados Unidos, e há outras doações que estão para serem anunciadas para reforçar o Fundo Amazônia. Então isso é muito importante. O Fundo Amazônia não é ele que combate, enfim, o desmatamento ilegal na Amazônia. O Fundo Amazônia, ele tem como 3 bilhões de reais nesse momento, algo como 500 milhões de dólares,
e ele serve para atividades, né, de geração de emprego e renda, enfim, aliado, como eles falam, né, aliados ao meio ambiente. Ele pode ajudar na educação ambiental, ele pode contribuir para o desenvolvimento de pequenos negócios, né, que utilizam, por exemplo, na castanha, que é exportada, né, da Amazônia, o açaí e outros, né, recursos que as populações da Amazônia já utilizam, não só na sua dieta, mas também acabam produzindo para a venda, né, enfim, tanto no mercado brasileiro como externo e por aí vai. E o presidente Lula, ele tem tentado convencer a União Europeia, né, quando ele realizou, por exemplo, a cúpula da Amazônia em agosto de 2023, com todos os países amazônicos. E a partir daí, não só, mas sobretudo, né, a partir daí, melhor dizendo, Maria Vitória, o Brasil, ele assume a questão ambiental como um eixo da sua política externa. Então, sendo assim, não vai ficar restrita a negociação com a União Europeia. O Brasil, ele até acha importante que, por exemplo, a União Europeia tenha legislações ambientais, porque nós estamos precisando, é claro, cumprir com o Acordo de Paris, que aliás foi assinado, né, como diz o nome do acordo, lá, né, no país do Emmanuel Macron. Só que também nós não podemos enfim, aceitar que toda e qualquer política ambiental, ela esteja visando apenas a proteção ambiental. No caso europeu, claramente tem aspectos protecionistas nessa política. Então a União Europeia, ela 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 não cumpriu, muitos países não cumpriram com o acordo, para não dizer todos eles, lembrando que a Noruega, que está no fundo, que ajudou a criar o Fundo Amazônia, não faz parte da União Europeia. Mas a União Europeia, do que ela cumpriu com o fundo de mitigação que foi criado com o Acordo de Paris, que estabeleceu que 100 bilhões de dólares por ano entre 2015 e 2025 seriam destinados para mitigar, né, os efeitos da emergência climática no sul global. A União Europeia fez pouco ou quase nada. Então a União Europeia esquece dos principais compromissos multilaterais nesse momento e ela está utilizando, instrumentalizando a política ambiental, sim, em partes para proteger, né, produtos e parcelas das suas economias. Então, o Brasil saúda, como os demais países do Mercosul, a Argentina, Uruguai e o Paraguai, saúdam a preocupação com o meio ambiente. Mas o fato é que não podemos apenas considerar que essas políticas elas estejam, enfim, em prol do meio ambiente. Por outro lado, na negociação, como você bem colocou, por parte da França, essa resistência, né, em torno, né, da questão ambiental, ela já está superada em grande parte, porque mudamos de governos e nesse quase um pouco mais de um ano e meio do governo Lula, os números de desmatamento ilegal caíram, o Brasil demarcou novas terras indígenas, o Brasil está reconstruindo instrumentos da política ambiental, como, por exemplo, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, né? E os países do Mercosul, eles estão, enfim, trabalhando, né, para cumprirem, né, ou pelo menos assegurar que a legislação nos respectivos países sejam cumpridas. Agora, a União Europeia, ela, ao tentar passar a imagem, né, para o mundo, para os seus cidadãos e para o mundo, em que a questão ambiental é inegociável para ela, porque ela é responsável ambientalmente, me parece que é exagerada. Concuerdo completamente con vos, Roberto. Muy, muy claro tu análisis, ¿no? Y digo, antes de pasar a la siguiente pregunta, esto muestra de nuevo las asimetrías que existen y ¿no? Hasta qué punto nos conectamos como regiones iguales, como socios, o sigue existiendo ese desbalance, ¿no? Entre
lo que exige la Unión Europea y lo que nosotros necesitamos y podemos aceptar. Bien, vamos a pasar a cuestiones un poco más complejas, me parece a mí. ¿Cuánto te parece que pesa para el gobierno de Lula que en Argentina esté gobernando Javier Milei? Porque ya sabemos que las relaciones, por lo menos lamentablemente, entre los presidentes a nivel de público, digamos, no es la mejor relación. Javier Milei no acudió hasta ahora a ninguna de las cumbres del Mercosur. ¿Te parece que a nivel diplomático y a nivel de grupos técnicos sí se continúa trabajando de manera regular y de manera adecuada, más allá de lo que ocurre entre Lula e Milei? Desde o início do governo de Javier Milei, né, na Argentina, em dezembro de 2023, Maria Vitória, a gente viu que nesses 10 meses de governo, né, quase 9 meses, melhor dizendo, o correto, né, de governo Milei, muitas coisas que ele prometeu nas eleições não avançaram. A primeira delas era a dolarização da economia, completa dolarização da economia da Argentina, o fim do Banco Central, né? Ele fez uma reestruturação radical nos ministérios da Argentina, né, no equivalente aos ministérios, enfim, como no Brasil, também fez uma mudança radical, mas preservou, é claro, o Ministério das Relações Exteriores, né, a secretaria, o ministério. Também o presidente Milei, ele previa que ia se associar muito rapidamente aos Estados Unidos, e ele chegou, né, ele e a ministra das Relações Exteriores da Argentina, Gianni Mondino, chegou a declarar que a preferência seria Estados Unidos e Israel. Talvez aí uma preferência mais ideológica, talvez, ou simbólica, embora ele apoie a candidatura do Trump, né, nos Estados Unidos, e não o governo Biden. E mais os Estados Unidos, mesmo assim, se aproximou da Argentina, teve visitas, né, do Antony Blinken à Argentina, para, enfim, o secretário de Estado, né, estadunidense. Em relação ao Brasil, essas expectativas que tinham de uma grande mudança na Argentina, eu creio que elas estão, né, começando a se sedimentarem, ou seja, voltou já uma certa normalidade não digo na economia argentina, porque, claro, o processo inflacionário continua, né, atingindo muito forte ainda na economia do país e sacrificando muita gente na Argentina, sobretudo a população mais pobre, porque no Brasil nós já vivemos um processo de alta inflação também, e a gente sabe como isso é danoso e como isso exige muito, acaba sacrificando muita gente. Isso é, claro, né, torcer para que a Argentina supere o quanto antes esse cenário. Mas o fato é que o Brasil, nas relações, me parece, né, no âmbito diplomático, elas continuam bem, de alto nível. Já houve visitas, né, da ministra das Relações Exteriores da Argentina ao Brasil, a Argentina nomeou um novo embaixador, né, no Brasil, para o Brasil, e parece que as negociações, as conversas seguem bem, né, e o presidente Milei, num dado momento, ele chegou a dizer isso: "Olha, podemos não ter boas relações", em outras palavras, né, entre as autoridades, as maiores autoridades, as mais altas autoridades do país, mas, enfim, se as empresas argentinas querem negociar com o Brasil, não vamos atrapalhar nisso e vice-versa. Agora, é claro que isso debilita o Mercosul, né, você bem destacou, Maria Vitória, que na última cúpula do Mercosul, que seria a primeira, né, do Javier Milei, ele não foi, né? Ele acabou, né, enfim, preferindo ir a um evento da extrema direita realizada pelo ex-governo Bolsonaro em Santa Catarina, e naquele momento ele acabou se contendo, né, em fazer qualquer declaração que pudesse aí sim criar um atrito, né, entre o Brasil e a Argentina, porque poderia, no limite, né, chegar, por exemplo, a uma retirada do embaixador brasileiro, né, lá de Buenos Aires, e isso não era desejável. Então, o Brasil, ele tem procurado, digamos assim, eu acho que uma política de convivência, sabendo que há diversidade, sabe bem
quais são essas adversidades, mas que tratando o Mercosul como uma política de Estado e não como uma política de governo, tanto do lado brasileiro quanto do lado argentino. Um ponto que chama atenção é que o presidente Javier Milei, ele em entrevistas, né, e foram também reproduzidas pela imprensa brasileira, Maria Vitória, ele chegou a destacar especificamente o Instituto, né, de Políticas Públicas e Direitos Humanos, né, que é sediado em Buenos Aires e que, de acordo com, né, as informações argentinas, cerca de 60% das despesas, que não é uma despesa tão grande do Instituto, estariam sendo custeadas apenas pela Argentina. Então, o Brasil, né, discutiu isso também, apresentou isso na cúpula do Mercosul, esse ponto, para mostrar que foi compromissos. O Brasil assumiu outros compromissos e a Argentina assumiu esse, que não era bem assim, que a Argentina estaria pagando mais da metade das despesas sozinhas, dados que tem mais sócios no Mercosul, e até o caso do Brasil, que destacou na cúpula do Mercosul o FOSEM, o Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul, quanto que o Brasil já contribuiu para esse fundo, e o fundo tem beneficiado, claro, ele foi criado, né, sobretudo para contribuir com a infraestrutura no Uruguai e no Paraguai, mas que a Argentina também tem se beneficiado de aportes econômicos, né, de financiamento de projetos por parte do FOSEM. Então, mas isso não saiu, me parece, não saiu nada sem mais nenhuma, ou melhor, não foi tomada nenhuma decisão até então pelo presidente, né, argentino, Javier Milei, também pelo profissionalismo, me parece, né, da diplomacia argentina, assim como a diplomacia brasileira, e os demais países, enfim, estão coordenando e ainda que me parece que o ponto é, não vamos fazer grandes inovações, mas também não vamos mexer naquilo que funciona. Excelente los datos que nos diste, Roberto, porque es verdad que estas cuestiones no salieron en la prensa argentina. Así que voy a investigar un poco sobre estos temas que me estabas contando. Y para terminar, un poco de futurología, si te parece. ¿Podés pensar algunos escenarios futuros para estas negociaciones interminables entre la Unión Europea y el Mercosur? ¿Te parece que puede seguir todo igual, sin llegar a un acuerdo a fin de año, así como pasó el año pasado, que había tantas expectativas luego de con la cumbre entre la Unión Europea y CELAC y finalmente no pasó nada? ¿Te parece que puede llegar a caerse las negociaciones en algún momento, o algo más pragmático, dividir el acuerdo en la parte comercial y el resto de las cuestiones, o puede llegar a haber otros escenarios? ¿Cómo lo ves? Um primeiro cenário, eu acho que é esse que você aponta, da possibilidade, né, o acordo tem 3 partes principais, de você separar a parte comercial, né, e colocar em funcionamento, né. Eu creio que a França não se oporia a isso, né, mais assim, contundentemente. Segundo cenário, seria o melhor cenário, que seria a França, né, ela calibrar, digamos assim, né, rever também a sua posição frente ao acordo. Mas nesse momento a gente vê na União Europeia, em especial na França, um avanço da extrema direita em alguns países da União Europeia, e a França, nós vimos recentemente, passou por eleições, né, e o partido, né, do Emmanuel Macron não foi o mais votado. Então, o Emmanuel Macron também utiliza, enfim, esse tema internamente, para dizer: olha, nós estamos protegendo seus empregos, porque se tiver esse acordo vai ter problemas no emprego, a agricultura brasileira é muito competitiva em vários, enfim, cultivos, e isso vai trazer mais problemas do que respostas para os que já temos hoje. Então esse segundo cenário, ele não é tão difícil, mas, enfim, para o conjunto da União Europeia, mas é o cenário em que a França aí se ela não moderar a sua oposição, o seu veto, digamos assim,
tende a dificultar o acordo. Embora o acordo não precisa de um consenso, né? Ou seja, ele tem que ser aprovado nos respectivos parlamentos, mas ele tendo 70%, né, me parece, já levaria, o acordo poderia começar a funcionar, né, porque para a parte da União do Mercosul está tudo ok. E o terceiro cenário é o cenário que, de lado a lado, dada a competência das diferentes diplomacias, tentar, é claro, na base do convencimento, fazer com que o acordo funcione, em especial para, que, ele não seja um acordo, como o Brasil tem buscado, tão desequilibrado. Então o Brasil acho que vai continuar trabalhando com essa linha, né, de negociadora. Ou seja, o acordo não pode ser tão desequilibrado, não é porque o acordo está sendo negociado há 25 anos, mas ao longo desses 25 anos nós tivemos o quê? Nós tivemos o 11 de setembro, em 2001, nós tivemos a crise global de 2008, 2009, que atingiu fortemente a Europa também, claro, teve início nos Estados Unidos, o epicentro foi lá, mas atingiu fortemente. Nós temos a situação da China, que se tornou a principal exportadora do mundo desde 2009. Nós temos aí também o fim do ciclo das commodities para os países latino-americanos, né, especificamente, sobretudo para os países sul-americanos. Nós temos aí a pandemia também. Então não dá para desconsiderar, é claro que nesses 25 anos, um quarto de século, nós tivemos também outras variáveis que acabam dificultando de lado a lado, né, avançar nos compromissos. Então, o compromisso ele é firmado no momento em que as coisas parecem estar caminhando bem, tem crescimento na economia mundial e tudo mais, mas de repente vem uma crise como a de 2008. Então, também não dá para dizer que é apenas uma morosidade de lado a lado. Ou seja, há constrangimentos domésticos das duas partes, né? Que diria que até mais fortes por parte da União Europeia, mas que só o fato da União Europeia manter o acordo no horizonte já é importante. E o presidente Lula cobrou da União Europeia, né, quando teve a cúpula CELAC União Europeia, o presidente Lula declarou que a União Europeia considera o Brasil um parceiro estratégico. E o Lula disse, mas o que vocês estão fazendo com a gente não tem nada de parceiro e muito menos de estratégico. Então, creio que o cenário é difícil prever, porque claro, né, pelo menos apontar, né, uma possibilidade sim, é de que, primeiro, o acordo está no horizonte, e segundo, é difícil nesse momento a França retirar o seu veto, mas eu creio que as diplomacias seguem trabalhando, e o Brasil vai se orientar, me parece, pela busca de um acordo mais equilibrado. Não um acordo que corrijam as assimetrias, porque são estruturais, não tem como, mas um acordo equilibrado. Agora, a gente tem que saber também o que o Brasil quer dizer quando ele fala que é equilibrado, né? Ou seja, se ele equilibrado significa também ceder naqueles setores mais sensíveis, porque politicamente também a pressão é muito grande. Então, como a primeira questão que você me colocou, para finalizar, essa próxima reunião, que ocorre agora em Brasília, entre as partes, creio que vai ser para criar o framework, né, ou seja, os parâmetros para que a negociação, o que é possível manter ainda, né? No Brasil tem uma expressão que é a seguinte, né, eu finalizo com ela: devagar e sempre, né? Então, ou seja, ir, né, despacito, digamos assim, mas seguir caminhando. Então, creio que esse é o cenário, me parece mais real nesse momento, para o acordo. Excelente, muy clara la metáfora. Sí, 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 muy clara y acuerdo completamente. Roberto, un placer haber contado con tu participación, con tus excelentes, tu excelente análisis de este momento de las relaciones y sobre todo con la mirada desde Brasil, que nos gusta a todos los demás miembros del Mercosur o no, es el país más grande, entonces
bueno, hay que siempre mirar qué está pasando en Brasil para entender muchas de las cuestiones que ocurren en Mercosur y en sus relaciones exteriores. Como te digo, un placer, muchísimas gracias por tu tiempo y seguramente estamos en contacto para futuros intercambios. Gracias. Mais uma vez, obrigado, Vicky, pelo convite. Eu falei Vicky no começo também, eu ia falar Maria Vitória. Agradeço o convite e é um prazer sempre falar com você e trabalhar, né, contribuir nessa parceria, que para mim é muito prazerosa e importante. Muchas gracias. Tchau, que tenha um bom fim de semana.